Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graças a Deus. Boa noite, graças e paz. Boa noite, graças a paz. A paz do Senhor. Boa noite. Boa noite, graças e paz. Vamos lá, é com muita alegria que estamos aqui iniciando hoje a nossa primeira aula de introdução ao Novo Testamento 1. Concluímos introdução ao Velho Testamento 1 e 2, e hoje iniciamos introdução ao Novo Testamento 1. Faremos agora no terceiro bimestre esse módulo, e no quarto bimestre, fechando esse semestre, faremos o Novo Testamento 2, tá bom? Então, estou muito feliz, nós trabalhamos bastante aqui sobre o Antigo Testamento, e hoje vamos começar a trabalhar no Novo Testamento. E o livro-texto que estaremos utilizando é esse daqui, é o Panorama do Novo Testamento, do Robert H. Gundry, tá bom? Esse é o livro-texto que os irmãos terão que ler no mínimo 200 páginas. Ao mesmo tempo, estaremos utilizando esse outro livro, que é um livro que se encaixará nos trabalhos extras, que é o Período Interbíblico do pastor Enéas Tonini. Esse daqui é o meu livro antigo, já tem uma nova edição. E também estarei utilizando nessa matéria, nessas duas matérias, esse outro livro, Janelas para o Novo Testamento, que é do pastor Enéas Tonini, com o pastor João Marques Bentes. Esses três livros serão livros que eu estarei utilizando de cara e durante um bom período, principalmente esses dois, o Panorama e o Janelas. É claro que eu estarei também utilizando esse outro livro, que é do F. Bruce, que é Merece Confiança o Novo Testamento? É uma pergunta, F. Bruce. Utilizarei também esse livro, Examinai as Escrituras, que é do J. Sidlow Baxter. Aqui ele fala do período interbíblico e dos evangelhos. E também darei uma pincelada sobre esse material, mas aqui é mais só uma indicação. Então, hoje nós iniciamos esse módulo, vai ser uma delícia, tá bom? Não tenho dúvida. Quero lembrar a todos os irmãos e irmãs que as nossas aulas são gravadas, para que vocês possam reutilizar esse material depois, ruminando sobre o que estamos tratando em aula. Gravamos também porque essas aulas farão parte do currículo dos nossos irmãos em EAD, e gravamos também para abençoar o maior número de pessoas, onde quer que essas aulas cheguem. Nosso desejo é que abençoe irmãos, alunos, professores, seminaristas, e quem sabe pessoas não crentes possam até se converter, tá bom? E quem quiser saber mais sobre o nosso seminário, na descrição desse vídeo aqui temos os nossos e-mails de contato, ou me mande um direct pelo Instagram, tá bom? E também esses livros, Panorama do Novo Testamento, do Gundry, Janelas para o Novo Testamento, Período Interbíblico, e o Merece Confiança o Novo Testamento, do F. Bruce, eu coloquei na descrição do vídeo o link para vocês poderem comprar. Claro, se vocês quiserem comprar em qualquer outro link, em outra plataforma, sebo, importante é que nós compremos os livros e abençoemos. Hoje temos também livros digitais, então a gente recomenda que nós compremos, todos vocês comprem os livros, abençoe as editoras e os autores, tá bom? Eu poderia dar uma lista bem maior. No programa de aula eu coloco lá muitos outros livros, tá bom, meus irmãos? Mas nós estaremos trabalhando somente com esses. Aqui já é um acervo necessário, juntamente com todos os outros materiais que eu já passei para vocês no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos. Como é costume, eu gosto de ler um texto bíblico, já oramos, pedindo a bênção de Deus. Eu convido meus irmãos a abrirem naquela página em branco que divide o Antigo Testamento do Novo. Eu quero ler os últimos versículos de Malaquias e os primeiros versículos
de Mateus. Na nossa Bíblia, temos o texto de Malaquias, começa, de fato, o Novo Testamento, uma folha de seda em branco, e vem Mateus. Então, quando olhamos essa folha em branco, vou até compartilhar aqui com vocês, também na minha Bíblia digital, olha só, interessante. Na Bíblia digital já não tem isso, mas olha só que interessante. Malaquias, capítulo 4, os últimos versículos. Gostaria de ler aqui versículos 5 e 6. Então, de Malaquias 4, 5 e 6, logo depois vem Novo Testamento, é uma folha também, poderíamos dizer, digital branca, e logo começa Mateus. Ou seja, percebam, aqui, hoje, nós estaremos trabalhando. Não só hoje, mas nas próximas aulas. Nós estaremos fazendo um link entre Malaquias, a página em branco, e o Novo Testamento, Mateus capítulo 1, e aí seguiremos com todo o Novo Testamento. Tá bom? Então, leia para nós, um irmão e irmã, versículos 5 e 6 de Malaquias, por favor. Vou ler aqui. Por favor. Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venham e fira a terra como uma maldição. Esse é o texto. Inclusive, aqui há uma profecia bem curiosa, falando sobre o profeta Elias. E nós, que já conhecemos o Novo Testamento, sabemos que se cumpre essa profecia na vida de quem? De João Batista. Que o próprio Jesus disse. Ele veio no espírito e na autoridade de João Batista. Não que ele é a encarnação de Elias. Elias foi arrebatado. João Batista é uma nova pessoa, mas que recebe a unção de Elias. Pode ver que ele é um profeta, que prepara o caminho para a vinda. Então, poderíamos dizer que o leigo, ao ler aqui Malaquias 4, e aí ele para, e aí ele vem logo na sequência, e aí já pula a página em branco, começa Mateus 1, leia para nós o versículo 1, por gentileza. Diego. Mateus 1, versículo 1. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí, aqui segue a genealogia, e logo na sequência a gente vê que vê João Batista. Começa o ministério de João Batista. Leia aqui agora o capítulo 3. Naqueles dias, versículo 1. Naqueles dias veio João o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo, arrependei-vos, porque o reino dos céus tem se aproximado. Joia. Então, irmãos, uma pessoa que é leiga, quando ela pega a Bíblia, e ela para aqui no Velho Testamento, Malaquias 4, e aí ela vira essa página em branco, inclusive digitalmente também temos essa página branca, e ela vem para o Novo Testamento aqui, parece que foi um final de semana, né? Ou quem sabe um período de verão, né? Malaquias morre, passa um período curto, né? Um final de semana, começa agora João Batista pregando na segunda-feira, não é assim? Não dá essa impressão? Só que aqui, exatamente aqui, temos 400 anos de silêncio profético. Interessante, não? E é isso que a gente vai estar estudando agora, nesses momentos, nessa primeira aula. Então, a aula de hoje, nós estaremos, né, além de estar passando aqui a grade curricular, a ementa e o programa, falando sobre as notas, nós estaremos entrando numa aula introdutória, que, a grosso modo, já será essa parte que é o período interbíblico, tá bom? Que serão esses 400 anos. Só que nós não iremos de cara para ele, porque
como eu mencionei, meus irmãos, ao olharmos o Velho Testamento e começarmos o Novo Testamento, muita coisa aconteceu. Houve uma mudança cultural, econômica, geopolítica, de impérios, que mudou o mundo. O mundo já é muito diferente. Temos grupos diferentes dentro da tradição judaica. O povo agora, o povo de Deus está falando em grego. Ué, não falava hebraico? Pouquinho aramaico? Agora é todo mundo na língua grega? É. Mas é só o povo de Deus? Não. O mundo está falando grego. Ué, então o que aconteceu? Aconteceram muitas coisas. E é por essa razão que a gente vai trabalhar, né, nesse material. E a gente começa com o período interbíblico. E o livro aqui do Gruden, ou do Gundry, ele já também faz um apanhado. Mas eu estarei utilizando aqui também materiais da Márcia Zollner. Estarei utilizando muito material do professor Jair Ribeiro, que é um professor também do STBnet, e que me passou e me autorizou a utilizar esse material com vocês. Então, a gente vai fazer um mergulho na história, um mergulho na geopolítica, um mergulho na cultura, na religião, para a gente entender tudo isso que acontece, porque lá no Velho Testamento nós temos o Malaquias profetizando, trazendo o povo ao arrependimento. Agora nós temos Jesus nascendo, e a gente vê figuras como, por exemplo, Herodes, o recenseamento, a família herodiana, o Império Romano. E de onde saiu tudo isso? É curioso, não? Sabe quando nós estamos assistindo uma temporada e, sem perceber, da primeira temporada, a gente coloca lá na 8ª temporada, que aí você olha os personagens velhos, de repente, todo mundo, a quem era criança, adulto, já em outro país, você fala, o que aconteceu? É que, na realidade, a gente pulou da primeira temporada para a 8ª, para a 10ª. E então a gente não sabe da história que aconteceu até chegar lá. É isso que a gente vai fazer aqui. Na aula de introdução ao Novo Testamento, para que a gente entenda perfeitamente o Novo Testamento, nós precisamos dos óculos da época, precisamos dos óculos da geopolítica, dos óculos da cultura, dos óculos dos impérios, das mudanças, para que a gente possa entender não só o que aconteceu em cada período, mas os efeitos. Por exemplo, irmãos, lá atrás nós tínhamos falado nas últimas aulas que quando Ageu e Zacarias vão e falam para que o povo realmente voltem a reerguer o templo, o segundo templo, nós mencionamos que houve ali uma investida dos samaritanos, querendo boicotar. Olha só, nós estamos ali no 5º século. Agora, no 5º e 6º século, agora nós estamos falando de novo dos samaritanos, aonde? Nos dias de Jesus. O que acontece com aquele povo que já atrapalhava lá no 5º século? Será que eles agora são povos amigos? Ou será que o ódio agora se torna um ódio visceral? Olha só, e no Novo Testamento é muito interessante. Nós vamos ver esses dois povos, judeus e samaritanos, numa briga violenta. E Jesus vai ser aquele que vai apaziguar. Mas, ao mesmo tempo, ele não só apazigua, ele coloca ali a resposta, mostrando, os samaritanos são nossos primos, são meio-irmãos nossos, misturados e desviados. Eles vão ser alcançados, mas a obra de Deus começa conosco. E logo depois de Deus restaurar a fé entre nós, o evangelho vai chegar ao samaritano e depois aos confins da terra. Então percebam que Jesus, ele é o elo, ele não é a muralha, ele é a ponte que vai ligar não só agora os samaritanos, mas as nações gentias. No entanto, olha como é lindo isso, foram quase 5, 6 séculos de rixa entre samaritanos e judeus. E aonde começa essa rixa? A gente vai estudar, tá bom? Então eu estarei utilizando muito os materiais utilizados aqui também no notebook LM. Eu fiz muitos slides,
né, de aulas que eu dei no passado, livros e tantas outras coisas, e hoje a gente vai trabalhar em tudo isso, tá bom? Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Tá dando para entender? Então, fazendo aqui uma apresentação rápida, né? Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Aqui a nossa grade curricular, como os irmãos já sabem, nós estamos aqui, ó, Introdução ao Novo Testamento 1. Lembrando que as nossas aulas são em módulos. E logo na sequência estaremos aqui em Introdução ao Novo Testamento 2. Fizemos Introdução ao Antigo Testamento 1 e 2, já fizemos Hermenêutica e Homilética, e assim a gente vai módulo a módulo. E totalizando, né, os 3 cursos, os 3 anos de cursos do médio. Quem faz o curso médio, logo na sequência, pode fazer as aulas do bacharel, que são também mais 2 anos de aulas modulares. E temos também aqui o nosso curso básico, que não elimina matérias. O curso básico é 1 ano e meio, de 1 ano a 1 ano e meio, é um curso que não tem uma reprovação, não tem leituras obrigatórias, tem uma prova apenas para exercício de ver se o aluno está entendendo. Então, quem faz o curso básico é um curso à parte. Não é uma escola bíblica, ele é bem melhor do que uma escola bíblica. No entanto, ele é aquele curso para aqueles irmãos que não têm estudo, que desejam aprender mais sobre essas 12 matérias. Já o nosso curso médio em teologia, eu comparo ele a um curso de licenciatura. E o nosso curso médio, junto com o bacharelado. Entenderam? Então, é essa a nossa grade curricular, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, agora passando aqui para vocês também rapidamente, meus irmãos, só a grade, né? O programa de aula. Então, o programa de aula aqui do Novo Testamento, passando rapidinho para vocês. Eu já mandei no grupo, né? Então, só compartilhando aqui com vocês. Aqui é a nossa grade curricular. E qual que é a proposta nossa, meus irmãos? A nossa proposta é o que está escrito aqui. Capacitar o aluno a ter uma visão geral e introdutória do Novo Testamento. Por que introdutória, meus irmãos? Por que vocês acham que é só introdutória? Porque não dá para falar tudo, né? É só o principal. Exato, Beatriz. Por que não dá para falar tudo? Porque nós não estaremos tratando de doutrinas, por exemplo. A aula de introdução, a proposta dela é essa. É dar o pano de fundo histórico, quem é o autor do livro, qual era o contexto que ele escreveu, para quem ele escreveu, o mundo que ele vivia, a proposta, as divisões do livro, ou seja, são esses detalhes. Por isso que as aulas de introdução ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, elas mesclam e elas se coadunam com várias outras matérias. A gente passeia um pouco na geografia, a gente passeia na história, seja na história dos impérios antigos, na história bíblica, na história da igreja, ou seja, a gente passeia também na arqueologia, na língua original. Então, percebam, na geopolítica, são várias matérias que se mesclam criando essa matéria. Na introdução ao Novo Testamento, nós não debatemos doutrina. Nós não ficamos aqui falando sobre a trindade, cristologia, pneumatologia. A gente dá aquela visão panorâmica, tá bom? Então, é introdutória por isso, considerando e contextualizando seus aspectos históricos, geográficos, culturais, literários e teológicos. Os estilos literários. Percebam, nós trabalhamos no Velho Testamento, aonde? Na lei, nos profetas e nos escritos. Lembram? O que é essa descrição? Que, na realidade, é uma descrição hebraica. Seriam o que para nós é a Torá, a lei, Pentateuco, os livros históricos, livros poéticos, sapienciais e proféticos. Esse é o Velho Testamento, ou seja, o estilo literário. O Novo Testamento, ele é um pouco diferente.
O Novo Testamento tem uma roupagem um pouquinho diferente. Mas tem profecia? Tem. Tem poesia? Tem. Bem menos. Tem sapienciais? Tem, mas também bem menos. O que temos muito no Novo Testamento? Temos biografias, cartas, um pouco de história, mas o grosso mesmo está onde? Na biografia e nas cartas. E no livro profético, que seria Apocalipse, que é uma carta também, ou um livro de profecia. Percebam, é também um estilo literário próprio. Vejam bem, meus irmãos, o Velho Testamento ele tem um tipo de um estilo literário próprio. O Novo Testamento tem uma característica própria. Olha que interessante. O Antigo Testamento ele é escrito em hebraico, com um pouquinho de aramaico, e o Novo Testamento é escrito em grego. Ué, mas por que Deus não quis utilizar a língua do povo de Deus para dar a última revelação? A gente vai trabalhar sobre isso. Interessante, né? Percebam, meus irmãos, tudo está acontecendo, a história ela é um rolo compressor, e Deus vai montando a história, vai reescrevendo a história de uma forma em que nós só aceitamos. Eu me lembro que quando eu estava fazendo um mestrado lá em Perdizes, o nosso professor de história, ele disse algo que eu nunca mais me esqueci. Ele falou assim, irmãos, a filosofia ela é uma cadeira nas faculdades. A geografia é uma outra cadeira. Mas a história ela é um rolo compressor que passa sobre todos e todas as coisas. Percebam que muitas vezes é um país, por exemplo, como a gente já viu, a Síria, ou a Assíria, no caso o Império Assírio, que passou um rolo compressor chamado Babilônia sobre ela, que acabou com aquela história. O mundo que existia outrora já não existe mais. Vamos pegar um outro exemplo? Os egípcios. O mundo egípcio, principalmente dos faraós, das grandes dinastias, eles existiram por volta de quase 4.000 anos. Começa ali por volta da unificação, por volta do 2.000 e pouco a 3.000 antes de Cristo, por volta disso, e acaba ali no Império Romano, né, nos dias da expansão do Império Romano, ou seja, temos mais de 3.000 anos de história egípcia. Aí hoje eu te pergunto, o que é o Egito hoje? É um outro Egito. Toda aquela história de pirâmides, de conquistas, de faraós, foram registrados, está lá, mas já não existe mais. Interessante, né? Era um império poderosíssimo, hoje sobra-se o quê? As sombras daquele império, que a gente estuda em arqueologia. Então percebam como a história é um rolo compressor maior do que a gente, irmãos. Ela passa por cima de civilizações, de costumes, de fatos, de ideologias, de geopolíticas, ou seja, e quem é que rege a história? É o nosso Deus. Ele é o Senhor da história. Nada que acontece foge dele, tá bom? Então, nessa matéria aqui, logo de início, a gente vai estar vendo os efeitos dos impérios no meio do povo de Deus. Quais foram os benefícios que esses impérios deixaram para que o Evangelho e a história do Novo Testamento fosse sedimentado, tá bom? E o resumo aqui do programa, rapidamente, né? É capacitar cada um de vocês a identificar as contribuições do Antigo Testamento para a formação do contexto do Novo Testamento, assim como também a identificar as contribuições desse período chamado interbíblico para a formação do Novo Testamento. Também capacitar cada um de vocês no reconhecimento dos principais partidos e grupos sociais religiosos do judaísmo no primeiro século, bem como o papel das suas principais instituições políticas e religiosas. Além de compreender também e capacitar cada um de vocês no processo entre os critérios de formação do cânon sagrado, bem como de identificar os principais motivos das variantes
das variantes, só voltar aqui, textuais entre os principais manuscritos gregos. Quais são os outros objetivos? Capacitar o aluno a compreender o problema sinótico, bem como identificar os autores, datas, locais e propósitos na composição de cada um dos evangelhos canônicos, tá bom? Então, meus irmãos, ficou claro até aí? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Como será o programa, meus irmãos? Olha só, nas primeiras aulas, a gente vai ver o quê? A contribuição ao Novo Testamento do período dos impérios da Mesopotâmia. O Império Assírio, ou Neo-Assírio, o Império Babilônio, ou Neo-Babilônio, e o Império Medo-Persa. Depois a gente vai para as contribuições do período grego-macedônio, o Império de Alexandre o Grande, a divisão do Império Grego por meio de seus 4 generais, mas em especial esses 2 territórios que ficaram conhecidos como os Ptolomeus e os Seleucidas, vocês vão entender muito bem por que eles serão importantes. Terceiro lugar, contribuições ao Novo Testamento do período Macabeu. Sabe o livro canônico, livro dos Macabeus? Agora vai fazer sentido. Agora vai fazer sentido. Por quê? Porque o livro dos Macabeus a gente vai, inclusive eu vou dar como uma sugestão de trabalho extra, tá? Se você ainda não leu o livro dos Macabeus, leia, porque agora vai fazer todo sentido. Pastor, mas ele é um livro canônico para nós e para os judeus? Não. Mas ele é um livro histórico da história dos judeus. Foi um fato marcante. A gente vai estudar. O surgimento dos Macabeus e a dinastia Hasmoniana, os Hasmoneus. Aqui é interessantíssimo, irmãos. Daqui também a gente já vai para o 4º ponto. Perceba, ó, já estamos em 4 pontos, a gente ainda não chegou no Novo Testamento, né? Ou seja, a gente vai fazer um longo passeio nesses 400 anos de história, porque como eu mencionei para vocês, irmãos, a gente vai resumir 400 anos de história em 3 aulas, tá bom? Hoje mais 2, por exemplo. Estão entendendo, irmãos? 4, contribuições ao Novo Testamento do período romano, sociedade e família romana, dinastia herodiana. É aqui que nasce os herodianos. Aí é só então a gente vai compreender um pouco a sociedade judaica, as instituições judaicas. Opa, olha só que interessante, irmãos. Lembra Esdras? De Esdras? Esdras era o quê, meus irmãos? Ele era o quê? Lembram? Ele tinha um título. Não era eunuco do rei? Não, eunuco era Daniel. Era copeiro, né? Copeiro. Não, Neemias era o copeiro. Neemias. Governador? Esdras. Ele era uma pessoa importante, que ele escreve o livro de Esdras, escreve crônicas, escreve o livro de Neemias. Mas o que Esdras também era? O texto bíblico fala que ele era o quê? Ele fazia parte da família sacerdotal, mas ele tinha uma função. Surge nos dias do cativeiro babilônio um ministério. Qual é? Pastor, não é escriba não, né? Exato, é sim, filho. É isso aí. Ele era um escriba. Olha só. Percebam. Sociedade judaica, instituições judaicas. Aqui, sociedade judaica, instituições judaicas. Sinédrio. Olha só que interessante. No Novo Testamento não existe, geralmente, alguns textos que falam e o Sinédrio se reuniu, não era assim? Quem eram os Sinédrios? Ora, o Novo Testamento fala de fariseus, saduceus, escribas, zelotes, não dá o nome, mas a gente sabe dos essênios, que eram ali por volta disso. Mas e aqui nos dias de Esdras, tinha fariseu? Tinha saduceu? Nos dias de Malaquias, tinha saduceu? Tinha fariseu? Não, percebam, nos dias de Esdras, o que existia era a grande sinagoga. A grande sinagoga, que já era um projeto do quê? Do Sinédrio lá na frente. Mas, por outro lado, olha como mudou, meus irmãos. Percebam. E aí, em 7º lugar,
a gente vai para a formação do cânon e os manuscritos do Novo Testamento. E depois vamos pincelar um pouco sobre Jesus histórico, e aí olha aqui, somente aqui no nono ponto, que a gente vai para a introdução aos evangelhos. Uau, então a gente vai passear ainda na história, esses óculos da cultura, desses povos antigos, da geopolítica, da religião, da sociedade, da economia, todo esse conglomerado, a gente vai estar pesquisando, sim, porque para a gente chegar e entender o Novo Testamento, a gente precisa entender todos esses acontecimentos. Estão entendendo, meus irmãos? Ficou claro? Tudo bem? E aí a gente vai mergulhar, então, nos evangelhos. Estudaremos Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí termina o Novo Testamento 1. E aí, no Novo Testamento 2, introdução, aí a gente vai de Atos a Apocalipse. Vai ser mais ou menos o que fizemos na introdução ao Antigo Testamento 1. Lembra que nós precisamos gastar um tempo preparando vocês para várias informações? É isso. É isso que o Gundry faz e é isso que nossas aulas tentarão facilitar para vocês. Bom, a prova, como vocês sabem, vale 3,33. Os trabalhos extras valem 3,33 e a leitura do livro-texto, que são as 200 páginas, no mínimo, valem 3,33. Os trabalhos extras eu já mandei também aqui para vocês, tá? Então eu não vou ler agora, para a gente otimizar o tempo, tudo bem? E sigam as instruções dos trabalhos extras. Só uma última coisa, irmãos. Se o irmão quiser dedicar mais tempo de leitura, eu vou considerar isso. Aceito também leituras de audiobook, desde que o irmão tenha uma leitura de audiobook ou uma audição com qualidade, tá bom, meus irmãos? Lembrando, né, meus irmãos, nós estamos aqui nos preparando para o ministério. Fazer o seminário, de qualquer jeito, vai nos formar obreiros relaxados. Logo, Deus não vai nos abençoar. Vale mais apenas lermos 50 páginas com qualidade do que 500 só passando os olhos, não é verdade? Então, eu considero mais essa honestidade. Agora, é claro, irmãos, se esforcem, por isso que eu deixo leituras, deixo a possibilidade de vocês poderem também utilizar de audiobooks, que é uma ferramenta moderna, que antigamente não existia. Eu, particularmente, gosto muito de ouvir um audiobook e lendo ao mesmo tempo o texto, ou no celular, ou no computador, ou no tablet, meus irmãos, ou no meu Kindle. Eu amo isso. Enquanto eu estou lendo, ouvindo. Ou seja, o meu grau de atenção se potencializa muito mais, porque muitas vezes eu gosto de ler em voz alta, mas nem em todo lugar você pode ler de voz alta. Mas no momento em que você está com fone de ouvido, ouvindo uma boa narração de um audiobook, e você está lendo também no celular, ou num tablet, ou num Kindle, de preferência o Kindle, porque não emite luz, você também está concentrado, você está absorvendo. Ou seja, é de muita qualidade também, e eu considero. E também deixei ali algumas possibilidades dos irmãos também assistirem muitos vídeos, ou do Saião, ou ali do seminário da ABNU, ou seminário também, né, do Spurgeon, ou seminário STBnet, da irmã Márcia Zollner, ou do próprio professor Jair Ribeiro, que tem nos abençoado com o seu material. Então, ou seja, meus irmãos, temos muito material para estudar, para unir aqui as horas aulas, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Querem fazer alguma colocação? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. É óbvio, né, meus irmãos, que o material que vocês deverão assistir é sobre esse tema, né? É sobre o período interbíblico e os evangelhos, tá bom? Então, sejam seletos nisso, tá? Então, meus irmãos, agora, então vamos mergulhar no material que eu preparei aqui para vocês, vamos lá? Eu separei aqui para vocês alguns materiais, só para a gente já iniciar aqui, né, esse momento tão rico, de tanta instrução, tá bom? Olha só, deixa eu compartilhar aqui com vocês a folha em branco que resume esses 400 anos. Olha que legal. Deixa eu passar aqui para vocês. Vou pedir para a Beatriz ler para nós. Eu vou aumentar aqui, Beatriz.
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, ó. Aqui, o primeiro ponto. Aqui, Beatriz, leia para nós. Consegue ver? Uhum. O silêncio que não foi vazio. O período interbíblico representa cerca de 400 anos entre o fim do Antigo Testamento, que é Malaquias, e o início do Novo Testamento, Mateus. Então, percebam, é o silêncio, né? Agora, olha só, leia aqui desse outro lado, Beatriz, por gente, ó. Foi um período de silêncio, mas olha só que interessante. Leia essa parte. Silêncio profético diferente de inatividade. Não houve novos textos sagrados, mas a adoração, os sacrifícios e a vida litúrgica dos sacerdotes e levitas continuaram seguindo as tradições. Aqui está errado, é litúrgica, tá? Mas então, percebam, foi um período de silêncio? Foi. Mas foi um período de inatividade? Forma alguma. Forma alguma. Por quê? Porque esse período de silêncio, a gente já vou mostrar para vocês, ou seja, existiram vários momentos de silêncio profético na história da revelação, tá bom, meus irmãos? Esse negócio que tem que ter um profeta 24 horas, o tempo todo, de dia e de noite, isso é ideia lunática da nossa cabeça, tá bom? Deus levanta os seus profetas quando Ele quer. E tem hora que não tem profeta que Deus levantou. E daí? Então quer dizer que não tem servo de Deus? Não, tem. Tem um monte de servo de Deus piedoso que está em atividade, seguindo as orientações daquele profeta. Porque quem levanta profeta é Deus. Então, a gente vai ver alguns exemplos disso. Esse mapa aqui, irmãos, ele é bem legal porque ele demonstra, olha só que interessante, né? A geopolítica nos impérios, do domínio persa ao romano, a influência grega e helênica. Olha só, mudanças sociais e religiosas, a origem dos samaritanos, o surgimento de novos grupos, como eu mencionei, saduceus, escribas, zelotes. Aqui, olha, nesse período surge aquilo que chamamos a Septuaginta. Aí também temos aqui o papel de Roma, surge o Império Romano. E temos também, para fundamentar tudo isso, a veracidade arqueológica. Temos muitos documentos achados arqueológicos, escritos históricos, que comprovarão que tudo isso de fato aconteceu para chegar aqui no Novo Testamento, tá bom? Então, essa folha em branco, ela é bem interessante, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Agora aqui, deixa eu pôr aqui para vocês um outro mapa, que nós já vimos esse mapa bastante vezes aqui nas nossas matérias, né? Eu quero mostrar mais uma vez para vocês esse mapa, que é um mapa cronológico. Só para vocês terem uma ideia. É um mapa cronológico do Antigo Testamento. No entanto, vocês vão entender perfeitamente o que eu quero dizer agora. Olha só. Lembra a tabela cronológica dos reis e dos profetas? Então, que mostra desde os dias da monarquia e a todos os profetas. Então, na realidade, aqui, né, com Malaquias, no finalzinho desse mapa. Opa, não compartilhei. Saiu, né? Estava compartilhando para vocês nos mapas, não? Agora tá. Estava, né? Então, paramos aqui com Malaquias. Daqui até o Novo Testamento, que é esses 400 anos. Bom, deixa eu só mostrar mais uma outra coisa aqui para vocês. Olha só. Mostrei esse guia. Aqui. Só abrir outro mapa. Estão entendendo, meus irmãos? Tem alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Por enquanto não, pastor. Deixa eu compartilhar também. Bom, como eu mencionei para vocês há pouco, aqui, meus irmãos, esse período de 400 anos, que está aqui logo depois de Malaquias, até os dias do Novo Testamento, deixa eu mostrar esse outro material agora. Então, aqui é a continuação, né? Ó, o Antigo Testamento, período de silêncio, 400 anos de ato, continuidade no culto, ou seja, teve silêncio profético, mas não teve interrupção da obra de Deus. Temos uma sucessão de vários impérios, as transformações e os contextos do Novo Testamento,
né, o surgimento dos grupos sociais e o Novo Testamento. Mais uma vez, só para mostrar aqui para vocês. Então, o que eu quero mostrar agora aqui para vocês, irmãos? Esse mapa, prestem bastante atenção aqui, ó. Deixa eu tentar diminuir para vocês. Percebam que, quando nós olhamos num primeiro momento, o mapa do Antigo Testamento e a cronologia, a gente tem aqui Saul, mas Saul não profetizou. Mas havia um profeta aqui que era Samuel. Aí logo depois vem Davi. Davi era rei, levita, né, um poeta e um profeta. Temos também Salomão. Então percebam que aqui a gente vai tendo revelação do texto sagrado. Mas percebam que de Salomão até Elias, a gente também tem um vazio profético aqui. A gente vai ver alguns profetas. Lembram da história do profeta velho? Lembram? O que acontece lá com o profeta velho, meus irmãos? O que acontece? É um que é comido pelo leão? O que acontece naquela história do profeta velho? Quem lembra? Ele desobedeceu a Deus? Ou deu ouvido ao profeta falso? Pode falar. Não é aquele profeta que era... Miriam, está sem som. Tá sem som? Tá saindo som? Tá. Pra gente tá. Então, opa. É o profeta que desobedeceu, obedeceu o rapaz lá no meio do caminho, que era para ir para um lado, ele foi para o outro. Isso, exato. Ele fazia aquilo lá, e aí ele se ferrou. Oh, desculpa, pastor, ele se deu mal. Né? A irmã está muito moderninha, né, irmã Miriam? Ai. Brincadeira, viu, irmã? Desculpa. Ai. Pastor... Está muito moderninha, não tem problema. Mas ele se deu mal, deu com burros na águas, né, irmã? E o que acontece? Ele era um profeta literário ou não literário? Não literário, né? Isso. Interessante, né? Agora, teve alguns outros profetas aqui? Teve, não literário. Mas percebam, houve um silêncio aqui ou não? Houve. Quer ver outro período de silêncio, irmãos? Pode ver, temos vários períodos aqui que a gente tem uma sequência, mas olha aqui, por exemplo, são algumas décadas que aqui, por exemplo, não teve profeta. Olha aqui também, por exemplo, estão vendo? Olha só que interessante. Aqui, nesse período, possivelmente, não teve profeta. Interessante, né? A gente não nota, né? Aqui também, meus irmãos, olha só que interessante. Logo depois de Zacarias, temos o episódio de Esther, temos Esdras escrevendo tudo, mas quando Esdras para de escrever, entre Esdras e Malaquias, ou entre Zacarias e Esdras, temos 2 períodos também de silêncio profético. E agora nós teremos um grande período de silêncio profético. Interessante, né? É interessante. Estou fazendo esse comentário só para fundamentar um pouco do que eu quero ensinar para vocês. Deixa eu compartilhar um outro mapa aqui com vocês, que é esse mapa aqui, ó. Reis e profetas, não. Aqui, tabela cronológica. Aqui, esse mapa. Olha só que legal esse mapa, irmãos. Olha só que legal esse mapa. Aqui vocês vão ter uma noção boa também. Esse material também é do professor André Daniel Henk. Já passei para vocês. É uma tabela cronológica do Antigo Testamento. Aqui está todo o período do Antigo Testamento. Primeiro Império Babilônico. Aqui está... Vou até aumentar a letra para ficar mais visível para vocês. Aqui nós temos o período chamado dos impérios da Suméria, os acadianos, assírios, babilônicos. Aqui seria a Suméria, a Mesopotâmia. Aí vem o primeiro Império Babilônico. Aí vem aqui o período de Abraão. Aqui a datação dele é aquela datação tardia, tá, irmãos? Para muitos teólogos é 2000. Abraão está com a data de 2000. Mas o professor André Daniel, ele classifica que Abraão é 1800. Vocês vão ver que o êxodo para ele também é aqui, 1270. Então, percebam,
aqui essa tabela é muito legal, porque percebam que aqui também, quando a gente faz essa leitura da cronológica, a gente vê os impérios. Olha que legal. Ó. Deixa eu até diminuir a letra, só para vocês terem uma visão panorâmica melhor agora. Nessa visão panorâmica, vai mostrando, por exemplo, aqui, ó, em cada bloco e cada cor seria praticamente um império, entendeu? Ou uma dominância de um reino. Pode ver, ó, Império Egípcio. O Egito ele estava sendo um império, enquanto a Babilônia era um império. Só que eram dois lugares distintos. Depois surge o Império Assírio. Depois, esse Assírio aqui é o Neo-Assírio, tá bom? E aqui é o Neo-Babilônico. E aí depois o Império Medo-Persa. Então aqui, depois o Império Macedônio, ou grego, e depois o Império Romano. Percebam que aqui também vai tendo essa tabela, e aqui tem a tabela da história bíblica. Os patriarcas, Moisés, a monarquia unida e a monarquia dividida. E assim a gente vai vendo simultaneamente o que foi acontecendo no mundo durante esse período, até o Império Romano. Podem ver que aqui vem o domínio grego na Judéia, o reino de Judá, Asmoneu, o domínio romano na Judéia. Percebam, aqui é com os olhos sendo voltados exclusivamente ao povo de Deus. Então, assim, essa tabela ela é muito interessante para vocês verem uma visão panorâmica. Concomitantemente, o que estava acontecendo junto com o povo de Deus? Esses impérios estavam dominando. Eram períodos em que, ao mesmo tempo, estava acontecendo a história do povo de Deus de um lado e do outro lado as influências. Então, essa tabela é muito legal. E aqui, para eu fechar aqui, só para a gente ir para o próximo slide, o que eu quero destacar aqui, que vocês vão ver, meus irmãos, vários acontecimentos, e aqui nesse período, que é o período de 400 anos, onde a gente vai estar estudando agora, literalmente, para a gente entender esse momento, para chegar no Novo Testamento. Tá bom? Pastor, é importante isso? Claro que é, meus irmãos. Muito importante. É muito importante. Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Pastor, eu tenho aqui uma dúvida. Nesse período aí, no interbíblico, né, que Deus não falava, ali ele falava, mas só que teve a página em branco, não foi novas gerações que vieram, são as novas gerações, aí não tinha mais profeta, porque morreram 400 anos. Então, é isso que agora, já no próximo slide que eu vou trazer aqui para vocês, eu vou fazer, como hoje é uma aula de introdução, meus irmãos, eu não vou só jogar um monte de informação. Eu quero estar tentando traçar aqui essas linhas, apontando os caminhos, para que, por meio da literatura de vocês possam estar preenchendo essas lacunas. Porque, assim, como eu disse, eu poderia agora estar lendo um monte de texto com vocês, mas a proposta é fazer vocês enxergarem o todo. Porque depois que a gente enxerga o todo, aí a gente vai por parte. Então, irmã Miriam, o que você acabou de dizer? Vamos voltar para aquele outro mapa lá, para aquela outra tabela. Miriam, para aquela outra tabela. Eu quero voltar para ela, porque é muito legal. São perguntas muito boas, Miriam. Tem hora que a gente não nota, mas eu vou mostrar agora para vocês essa questão. Você não vai mais esquecer, tanto a irmã Miriam quanto os demais irmãos. Olha só, deixa eu abrir aqui de novo aquela tabela dos reis e dos profetas. Olha só. Aqui, Miriam. Olha só que interessante. Aqui não, deixa eu pegar, voltando, desculpa. Essa daqui mesmo. Aqui. Nesse período entre Abraão, Isaac e Jacó, depois de Jacó até Moisés, vamos fazer um cálculo rápido agora. De Jacó até Moisés, vamos seguir a linha da tabela aqui do professor André. Vamos pôr aqui que Moisés é 1330. E Jacó seja
1630. Ou seja, são 300 anos de diferença de Jacó até Moisés? Eu pergunto para vocês, qual era o nome dos profetas de Jacó até Moisés, depois de Jacó? Depois de Jacó e José. Samuel? Quem? Samuel? Samuel está aqui em Moisés? Ou Samuel está aqui, ó? Não, tá Depois. mais embaixo. Entenderam? Percebam que entre Jacó e José, depois deles, vem a história do povo de Deus, lá em Gozém, e eles estão no Egito, e há um silêncio de profetas por 300 anos, quase 300 anos. E pergunto, houve uma atividade profética durante esses anos? Não. Mas houve aquilo que nós vimos há pouco, porque uma coisa é o silêncio profético e outra coisa é a inatividade profética. Percebam, aqui, nesse exato momento, não tinha profetas sendo levantados. Então, como esse povo vivia diante de Deus? Guardando todos os ensinos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, havia atividade religiosa, litúrgica, piedosa. O que não tinha era um novo profeta. Então, Miriam, te respondendo, no período de 400 anos, porque muitas vezes, por que eu estou sendo enfático aqui, irmãos? Porque nesses 400 anos, muitas vezes, nós colocamos como se fosse um período de pecado, tá bom? O povo estava em pecado, então Deus não levantou profetas. Não, mentira. Ó, vocês nunca mais vão esquecer do que eu vou falar agora. Guardem isso. Depois que o Novo Testamento foi escrito, que é por volta ali dos anos 90 a 100 DC, até hoje, ano de 2026, dia 28 de abril de 2026. Nós estamos no Novo Testamento, depois que fechou o Novo Testamento. Teve alguma atividade profética nesses quase 2000 anos? Impede igualdade com as Escrituras? Não. Não. Podem falar um não sem medo, meus irmãos. Não estamos negando a Bíblia, não. O que eu quero dizer é o seguinte, guardem essa máxima. Isso é muito legal, meus irmãos. Olha, tá? Estamos aqui com Moisés por volta de 1400, 1500 a.C. Aí todo o Velho Testamento está sendo escrito. Velho Testamento para ali nos dias de Malaquias. Tem os 400 anos de silêncio. Vem o Novo Testamento e temos 100 anos de produção do Novo Testamento. Fecha-se. Ou seja, o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram compostos nesse período. Entre, vamos dizer assim, todo esse período de Moisés a Malaquias e depois do Novo Testamento de Jesus aos apóstolos. Ou seja, praticamente 1500 anos de história. Então, a gente tem, de fato, que a profecia divina foi atuante durante esse período. Ou seja, Deus levantou profetas com a revelação divina. Todo o tempo, não. Alguns períodos tivemos um silêncio profético. Aqui, dos dias do Egito, alguns períodos aqui no Velho Testamento, e agora nós estamos num período que é o período da graça, era dos gentios, aqui no novo, na história da igreja, nós estamos também num silêncio profético. Aí eu pergunto, nós estamos sem atividades divinas? De jeito nenhum. O Espírito Santo tem trabalhado, Deus tem realizado obras maravilhosas. Olha a igreja. A maior prova da atividade profética é a criação da igreja. Percebam, irmãos, quando eu falo aqui atividade profética, eu estou falando revelação de Deus, norma para todos os povos. Estão entendendo? Não estou dizendo aqui que Deus não levantou o irmão que tem o dom de profecia. Não, isso daí Deus fez. Mas esse irmão que teve o dom de profecia, que profetizou para algumas coisas relevantes,
Dá para a gente colocar eles em pé de igualdade com as Escrituras? Não dá. Porque essa palavra é a palavra de Deus para o povo de Deus para todas as gerações. Então, revelação profética normativa é uma coisa. E inatividade religiosa, litúrgica, ou inatividade, no caso de devoção, é outra coisa. Então, percebam, a igreja, ou esse período aqui que nós estamos num silêncio profético. Podem ver, meus irmãos, que nesses 2000 anos de história quase, quem quis se levantar aqui como profeta, de duas uma, ou virou uma igreja doente ou uma seita. Foi ou não foi? Virou uma seita. Olha os neopentecostais, já são seita. Estão entendendo? Olha que interessante. Nós não precisamos de novos profetas que falem algo novo da parte de Deus. Porque todos os grandes profetas que Deus levanta na nova aliança, como a patrística, como os reformadores, como os avivalistas, como os puritanos, todos esses profetas que nós hoje chamamos de profetas, eles não são profetas dando algo novo. Eles são profetas dando valor ao Antigo Velho Testamento e o Novo Testamento. Foi ou não foi assim? O que é uma igreja saudável hoje, meus irmãos? É uma igreja que prega o quê? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Se a gente ficar pregando as nossas visões, os nossos sonhos, a gente está mais perto de uma seita, de uma heresia, de ser mais um desses que se perdem na doutrina, do que esses que conservam. Então, percebam que nós estamos tendo um silêncio profético de praticamente 1.900 anos, irmãos. Interessante, não? Mais de que o outro, né? Mais de que 400. Muito mais. E eu digo, agora olha que interessante, Miriam. Quando nós criamos as nossas tradições e comparamos elas à revelação, a gente também se desvia. É o caso do romanismo, é o caso do ortodoxismo grego-romano e de tantas outras religiões, mesmo sendo cristãs. Percebam, meus irmãos, como isso daqui é uma pérola. Deu para entender? Ficou claro? Tudo bem? Bem, Agora, a gente já vai trabalhar no próximo slide, um material que eu separei para vocês, e logo depois a gente vai para o material do professor Jair Ribeiro, tá bom? Então, meus irmãos, deu para entender mesmo? Deu para entender? Pastor, Ficou claro ou não? Ficou confuso? tá me ouvindo aí? Só para eu encerrar esse módulo. falando. Hã? O Diego está fazendo uma pergunta. Não entendi. O Diego está fazendo uma pergunta. Ah, pode falar, Diego. Tá me ouvindo, pastor? Agora sim, eu não estava ouvindo. Mas a teologia, ela tem alguma resposta o porquê desse silêncio? Simples. Não se pode acrescentar nem tirar o que Deus já deixou fechado. Não foi isso que o Senhor disse? Ai daquele que acrescentar e ai daquele que tirar. Entendeu, Diego? A revelação foi fechada entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Entendeu, Diego? Por que eu estou fazendo esse adendo aqui e estou dando até essa informação nova aqui para vocês, que eu não dei nas outras aulas? Porque muitas vezes quando a gente pensa, né, do silêncio de 400 anos de silêncio profético, parece que não tinha crente naqueles dias. Não, não é isso, irmãos. Deus continua sendo o Senhor da história. O problema não é ter texto sagrado ou não. O problema é se o povo de Deus está guardando a palavra de Deus ou não. Vamos ver um outro exemplo, só para vocês entenderem melhor. Jeremias foi um grande profeta ou não? Sim, Estava tendo atividade profética nos dias de Jeremias ou não? estava. O povo ouvia Jeremias ou não? Não. Ter atividade profética é maravilhoso, desde que o povo de Deus ouça e pratique. Entenderam? Porque se o povo também não praticar, vem o quê? Um cativeiro babilônico. Entenderam, irmãos? Olha só que interessante. Lá na Babilônia, houve atividade profética? Houve, com Daniel,
foi Ezequiel. O povo aprendeu? Aprendeu. Percebam, essa aula vai ser muito legal. Eu sei que quando a gente fala assim, período interbíblico, com todo respeito, irmão, parece ser uma aula chata, mas é uma delícia esse período. Por que se torna uma delícia? Porque a gente entende como o Senhor da história preparou tudo para chegar aonde? No último grande episódio, Diego, que é aqui o Novo Testamento. Então, nós teremos esse silêncio profético de 400 anos, sim. Não é mentira, é um silêncio. É um silêncio. Mas nós estaremos olhando aqui para toda essa história, desde o começo da revelação, principalmente alguns desdobramentos aqui do Antigo Testamento, de alguns impérios, como o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano, para chegar aqui no Novo Testamento. Pastor, mas a gente já não estudou algumas coisas do Assírio? Já estudamos. A gente já estudou lá atrás da Assíria Antiga, mas agora a gente vai pegar um pouquinho mais a Assíria aqui, só para a gente entender esse desdobramento que tem a ver com o Novo. Tanto do Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, e aí sim o Império Romano, para chegar no Novo Testamento. Tá bom? E aí, Diego, quando fecha a revelação, Diego, olha como Deus ele foi claro, Diego. Deus deixou o Velho e o Novo Testamento como o texto sagrado para o povo de Deus de todas as gerações. Pode ver que a palavra de Deus, ela não é velha e ela também não é nova, ela é eterna, como disse Hernandes Dias Lopes. Por quê? Porque ela veio de Deus. Deus foi dando a sua palavra ao longo dos séculos, paulatinamente, e foi escrevendo um livro com seus servos para deixar um livro sagrado para mostrar a vontade de Deus para todos os povos. Então, para a gente entender o Novo Testamento, a gente vai fazer uma lição de casa bem legal aqui, tá bom? Beleza, meus irmãos? E só para a gente finalizar agora, olha só, o mundo do Novo Testamento. Só vou rapidamente ler aqui para vocês esse desenho aqui, criado aqui pelas aulas que eu já tinha dado. Olha que interessante. Aqui no Novo Testamento, ó, um panorama histórico, social e religioso, helenização e a Septuaginta, é criada a versão do Septuaginta, o ambiente secular e a vida diária, 7% da população do Império era judaico, ou seja, era muita gente, meus irmãos. 7% da população do Império Romano era judeu, ou seja, não era uma turminha só, era um grande contingente. O que mais? Era um ambiente trilingüe. Tinha o grego, o latim, o aramaico, o hebraico, e quando a gente fala aramaico e hebraico, a gente põe uma língua só. Mas podem ver, grego, latim e aramaico. Interessante, não? A infraestrutura de transporte e comunicação. Os romanos pavimentaram o mundo. Por quê? Porque durante o Império Romano houve aquilo que foi chamado a Pax Romana. Então, havia estabilidade política, infraestrutura, propaganda, propagação via estradas romanas. E aqui temos os imperadores principais. Temos a história dos judeus, temos a história também nesse período da revolta dos Macabeus, antes de Cristo, 167. Temos também aqui, nessa parte final, olha só que legal, as moradias, diferente entre moradias clássicas, ó, as cidades romanas tinham esgotos, banhos, já na Palestina eram tijolos de barro, cômodo, úmido, eirado, plano. A estrutura social e a escravidão. Havia dois tipos de cultura, a aristocracia versus os trabalhadores, escravos numerosos, médicos e filósofos. E aqui um cenário religioso. Templo de Jerusalém, sinagogas espalhadas no mundo, tinham as festas judaicas, que fazia parte dessa cultura do povo judaico, e aqui, né, os grupos religiosos, né, fariseus, saduceus, essênios, zelotes e... o que é esse último aqui? Os escribas, tá bom? Então percebam quanta coisa mudou. Quanta coisa mudou, tá bom? Ó, você vê, ó, a gente vai ficar agora, logo depois do intervalo, nós já vamos começar a dar uma mergulhada mais a fundo nesse material, tá bom?
Bom, pastor. Alguma pergunta, alguma dúvida? Pastor, eu queria saber do Mateus. O Mateus era um judeu, né? E ele veio Sim. de que geração será? Porque ele Ai. já começa o texto fazendo um livro da genealogia, aí ele vai falando de Abraão, ele vai falando de Isaac, de Jacó, que vai falando de todo esse povo aqui. E ele mesmo dele, aí eu não sei, assim. Ele era dessa... Irmã, assim, pense assim, ele vai fazer as gerações... Bom, na realidade, eu vou até te dizer já de antemão aqui uma coisinha rápida. Os judeus, eles tinham muito essa questão da numerologia. Pode ver que Mateus, mesmo ele sendo um judeu, quando ele escreve, ele traça a genealogia diferente da genealogia de Lucas. Porque a proposta dele foi escrever um evangelho para atingir, em primeiro lugar, aos judeus. Agora, qual é a geração dele? Eram as gerações ali contemporâneas a Jesus, Miriam. Pode ver que ele traça até Jesus. De Jesus em diante, ele não fala mais. Porque ele fazia parte dessa turma. Entendeu? Porque o que ele está apontando? Ele está apontando as gerações até Cristo. Entendeu? Tá bom. A gente vai chegar em Mateus, mas daqui a 3, 4 aulas só. Hoje a gente está no primeiro dia de aula. Vai 3, 4, 5 aulas, Miriam. Então, calma. Tá bom, pastor. É que a irmã está com saudade do seminário, né, irmã? Nos últimos módulos a irmã não pôde participar. Mas é isso aí, não tem problema não. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Pode falar. No caso, assim, a gente ouve muitas pessoas falar que quando Deus está em silêncio, Deus está trabalhando. Quer dizer, todo tempo Deus está trabalhando, né? Quando ele está falando, quando ele está em silêncio, ele está trabalhando. Irmã, vou te dar uma resposta que vai ser, assim, para você e para nós, um bálsamo. O fato de Deus estar em silêncio não significa que ele está inoperante. Muitas vezes Deus trabalha no silêncio. Nós que gostamos de barulho, nós associamos que barulho é igual Deus trabalhando, e não é. Pelo contrário, Deus está trabalhando o tempo todo, até quando nós não conseguimos enxergar. Verdade. Até quando nós desfalecemos, ele não deixa de trabalhar. Porque ele é Deus, ele é Senhor do tempo, é Senhor da história, é Senhor de tudo e todos. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nada foge dele. O que acontece é que é uma delícia ver o agir de Deus. Mas, filha, quando a gente não vê Deus trabalhar nitidamente, saiba de uma coisa, nada foge do controle dele. E é nisso que a gente descansa. Por isso que, para mim, meus irmãos, a doutrina da soberania de Deus, ela é fantástica. A doutrina da soberania, da onipotência de Deus, ela nos faz descansar. Pode ver, a gente é muito ansioso, né? A gente quer tudo para onde? A gente temos jargões que nos adoeceram, Beatriz. Por exemplo, só para... Eu sei que já estou para encerrar já há bastante tempo, mas, irmãos, a doutrina do livre-arbítrio, ela acaba muitas vezes nos adoecendo. Porque joga tudo na nossa mão como se o mundo espiritual dependesse da gente. E não é. Daqui a 100 anos, se Deus permitir com que essa igreja continue dando frutos e multiplicando e crescendo, eu não vou estar mais aqui. E eu não preciso ficar preocupado com a igreja daqui a 100 anos. Porque Deus levantará obreiros, vasos, ministros, para cuidar daquele rebanho de 100 anos, que ainda nem nasceu. Está entendendo? Tem vezes que a gente se confunde, a gente acha que a redenção do mundo depende da gente, e não é. Por isso que a doutrina da predestinação, da eleição e da soberania de Deus, ela é um bálsamo na nossa vida. Pastor, e também a doutrina da predestinação não pode ser vista de forma doentia? Pode. Tem aqueles que vão para o extremo. Deixam tudo a critério de Deus e não fazem nada. Como que a gente, então, cria equilíbrio? A soberania de Deus com a responsabilidade pessoal. Olha aqui,
Eu estou dando aula para vocês, eu tenho que dar a melhor aula, não é Deus, não. Ao mesmo tempo, é vocês que têm que aprender, não é o Senhor que vai ter que aprender no lugar de vocês. Não entende? Ou seja, nós nos preparamos, dando o nosso melhor, e ao mesmo tempo Deus vai fazendo o melhor dele o tempo todo. Ora ele fala, ora ele move as águas, e ora ele trabalha no silêncio. Mas ele está trabalhando no coração daqueles que a gente nem imagina. Entendeu, filha? Então, você vê, pode ver, a gente tem alguns revólveres teológicos apontados na nossa cabeça que nos adoece. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E a gente muitas vezes vive uma fé adoecida, que a gente não sabe nem dormir direito. Está errado. A gente tem que saber dormir como Davi dormia. Eu sempre falo para o Senhor, me ensina a confiar em Ti, que nem Davi. É verdade, tem vezes que eu estou um pouco agitado, eu não consigo dormir. Aí eu lembro de Davi, a primeira coisa que eu lembro é de Davi. Porque Davi estava no meio do fogo cruzado, ele confiava tanto em Deus que dormia. Eu imagino que Davi até roncava. Entendeu? Eu, muitas vezes, qualquer brisinha de preocupação me arranca o sono, eu falo, ô, homem de pouca fé. Entendeu? E eu oro, entendeu, filho? Então, percebe como as nossas neuras nos atrapalham, como alguns ensinos errados nos atrapalham. Então, Deus trabalha no silêncio. O fato de estar em silêncio não significa que está inoperante. Tá bom, Fia? Beleza, irmãos? Ficamos um primeiro bloco um pouco maior. Vou tentar resumir nos outros dois. Voltamos em 5 minutos. Mais alguma pergunta ou não? Então vamos parar para o intervalo. Até já. Já.